Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para compartilhar uma leitura que eu estou fazendo. É um livro que me chamou muito a atenção, o título dele, e eu acabei inserindo entre as leituras e os estudos que eu estou fazendo, porque me despertou a curiosidade. O livro é este daqui, Não Ensine a Criança a Adoecer, do autor Américo Marques Canhoto, da editora EBM. É um livro bem curtinho, ele tem 144 páginas. A estrutura gráfica dele é muito boa, então assim, não é um livro com letrinhas miúdas. Ele tem um bom espaçamento, tem os capítulos dele não são extensos, são capítulos curtos. Então é bom porque facilita na leitura e o entendimento. Eu ainda não terminei de ler, mas o que eu estou vendo assim, o autor ele não finda o assunto. Ele traz pontos que nos ajudam a refletir sobre. Por isso que o livro não é tão extenso. Eu acho que isso é muito bacana, porque nos permite olhar para coisas que de repente nós não tenhamos visto e trazer essa reflexão para dentro da nossa realidade. Porque se ficar pontuando pequenas coisas, né, coisas muito específicas, pode ter pontos que não necessariamente não atendam à minha realidade ou à sua realidade. Então ele traz de uma forma mais geral para que nós possamos olhar assim para o assunto e falar: será que tal coisa que eu faço então compromete a saúde do meu filho, da minha filha, né? Esse livro eu quis trazer para compartilhar no canal. E alguém pode até perguntar, mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Falando pelo meu olhar, pela minha ótica, a espiritualidade ela é muito maior, muito mais abrangente do que um momento de oração, um momento que nós estamos num templo, numa igreja, de um momento que nós separamos para fazer uma ação solidária. A espiritualidade ela é muito maior, ela não se resume simplesmente somente a isso. Quando nós começamos a estudar, né, nos aprofundar a questão da espiritualidade, nós vemos que todas as escolhas que nós fazemos, todos os pensamentos, a forma como nós agimos e falamos, tudo reflete naquilo que nós somos como espírito. Nós estamos encarnados neste momento, mas não significa que todas as minhas ações agora não vá refletir naquilo que eu sou como ser eterno. Então, pensar na questão da saúde, da forma como nós lidamos com as dificuldades, com os problemas, desafios, e principalmente como nós cuidamos de outras pessoas, principalmente os nossos filhos, nos mostra o tamanho da responsabilidade que nós temos como pais. Porque antes de nós estarmos aqui encarnados, nós assumimos essa responsabilidade. Não podemos esquecer disso. Então é espiritual sim pensar na saúde, na forma como eu lido e cuido da minha filha, por exemplo. Nós temos como ser a liberdade de escolher tudo o que nós queremos fazer. Seja coisas boas, seja coisas não tão boas. E isso, é claro que o fato de nós termos a liberdade dessa escolha não significa que nós não vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, as leis, né, divinas, a lei universal, ela traz justamente esse ponto de que sim, nós somos livres sim, porém, ação e reação. Plantar e colheita. Então nós temos que ficar de olho naquilo que nós fazemos, como um todo. Porque senão fica muito distante de nós a responsabilidade. E fica muito a cargo de Deus, né? De Deus, se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus não quiser, isso não vai acontecer. Mas isso foi escolha de Deus. Será mesmo? Será que no meio desse caminho não foi algo que nós fizemos ou deixamos de fazer e por isso nós estamos colhendo certos frutos? Acho que é bom a gente sempre refletir a respeito disso, porque senão a gente coloca Deus num ponto muito injusto, né? Aquele Deus que, se você fizer, ok, se você não fizer, eu castigo, eu tomo, eu tiro, e não é bem assim que as coisas funcionam.
Então, cuidar dos nossos filhos é responsabilidade nossa. E nós veremos a colheita disso tudo. Além de que a educação dos nossos filhos, a saúde deles, o ser humano que ele vai se tornar, o adulto que ele vai se tornar, tem boa parte do que nós fizemos e do que nós somos. Olha só o tamanho disso, gente. Isso é muito grande. Então, só trazendo um pouquinho aqui a respeito do livro. Como eu disse, eu não terminei de ler, mas o autor, ele não finda a temática. Então, ele traz alguns pontos para que nós possamos refletir a respeito disso. Porque é aquilo, pode ser que a minha realidade não seja a sua realidade, mas faz a gente pensar, será que eu não estou fazendo algo que possa comprometer a saúde do meu filho? E o que é bem legal, por isso que o livro é curtinho assim, tá? Aqui a primeira página, que é o primeiro título, né, o primeiro capítulo, só esse aqui, o pedacinho, tá vendo? Ele coloca o seguinte, ele faz uma pergunta, eu ensinando meus filhos a adoecer? Então, segue. Grande parte de nossas doenças é fruto de aprendizado. Aprendemos a adoecer como aprendemos a falar, a escrever, a andar. Sem perceber claramente, nós educamos para a doença e o sofrer. Essa é uma atitude estranha, pois tememos a moléstia que limita e pode levar à morte. No entanto, não valorizamos a saúde. Essa atitude é produto da educação e da cultura milenar de ganho secundário com o sofrimento. Entre nós, saúde não tem valor até que seja perdida. Daí passa a ter um valor máximo. Se você está saudável, ninguém te valoriza. Todos te cobram até além das obrigações. Mas quando você fica dodói, tudo é permitido e você se sente mais amado. Então, logo de cara, ele já traz esse, né, pra gente. Porque realmente, quando nós estamos dodói, quando o outro está dodói, o tratamento é diferente. Então, ele vem colocando de uma forma que, tipo, preste atenção nessas pequenas coisas. Não que quando o outro está doente, não significa que você não tenha que cuidar. Mas vamos voltar ao título. Não ensine a criança a adoecer. Então, vamos ficar com essa temática, vamos ficar com esse título na nossa mente, tá? O autor, ele trabalha com perguntas. Então, aqui no segundo capítulo, ele pergunta o seguinte: a criança adoeceu? Até onde vai nossa responsabilidade? No primeiro parágrafo, ele faz a seguinte colocação: sem dúvida que saúde ou doença é uma questão de escolha. Quando se trata de indivíduos que já alcançaram o uso pleno do livre-arbítrio. Mas e aí, a criança, como fica? Sua dependência psíquica e emocional pode torná-la vítima das escolhas dos adultos com os quais convive? Por quê? Como avaliar a responsabilidade de uns e de outros? Sinaliza a lógica que responsabilidade é progressiva, relativa ao conhecimento e às capacidades latentes já desenvolvidas. A recusa em pensar segundo a prontidão intelectual do momento é que cria áreas de domínios, explorações e paradoxos entre nós, e problemas de consciência que podem levar ao desastre da culpa e do remorso, geradores de doenças graves e perigosas. Então, percebe como é interessante, porque nós muitas vezes, e eu falo isso olhando para mim, tá? Simplesmente agimos e nós esquecemos que muitas vezes é minha escolha, por exemplo, comer mal. Eu estou comendo mal, eu estou me alimentando de forma errada, estou comendo muita fritura, estou comendo muito doce, estou comendo um monte de porcaria. Mas eu estou escolhendo isso também para a minha filha.
Mas eu como errado, mas eu compro coisas saudáveis para minha filha, mas nós estamos dando um mau exemplo para eles. Meu pai faz, minha mãe faz, por que que ele não vai fazer? Tudo bem que nós estejamos procurando fazer algo melhor para eles, mas quando nós não fazemos para nós, o exemplo é aquilo que fica muitas das vezes. É o maior ensinamento, é o maior tesouro que a gente deixa para os nossos filhos. O autor, ele fala um pouco sobre, assim, de forma bem resumida, sobre corpos astrais, energia, sobre o quanto é necessário nós considerarmos o indivíduo como um todo, então corpo, mente e alma. Porque tudo isso está integrado e a doença, em um desses pontos, vai com certeza disseminar para as outras áreas. Ele fez uma colocação que eu acho muito interessante. Com certeza a gente sempre, quando nós não fazemos isso, nós vemos muitas outras pessoas tendo esse comportamento. Ele fala o seguinte: aprendemos tanto a dar valor para as doenças que parte do tempo é usada para falar a respeito delas. Em muitos locais, a doença é o assunto principal. Algumas pessoas não são mais capazes de manter uma conversa sem falar de suas doenças, sem manifestar suas queixas. Quando nós estamos bem, nós não ficamos falando o tempo todo que nós estamos bem. Mas quando nós estamos mal, nós ficamos falando o tempo todo que nós estamos mal. Então, percebe? Isso é valorizar a doença, segundo o autor. E eu acho muito interessante essa questão dele falar que nós aprendemos a adoecer. Não de que nós somos doentes, nós aprendemos a adoecer. Ele fala em uma parte que nós não aprendemos ainda como lidar com as crianças. Que nós buscamos, nós colocamos as crianças assim dentro de um padrão, a gente encaixota elas. Então tem as crianças, as crianças que são mais doentinhas, essas daqui eles não têm tanta força. As crianças que são mais inteligentes. Nós vamos colocando as crianças dentro de padrões. E isso vai, de certa forma, marcando, né, ensinando que ela seja uma coisa que não necessariamente ela é. Mas para que a gente possa, de fato, saber modificar esse modus operandi, nós temos que aprender a ser mãe e a ser pai. Mas eu vou além. Eu acho que antes da gente aprender a ser mãe e a ser pai, nós temos que aprender a ser humano e nos entender como espíritos. Porque se a gente compreende essa ótica, nós entendemos que todos os outros seres vivos, além de nós, necessitam deste tratamento, deste olhar, deste respeito. Então é algo muito grande. O autor, ele fala também que assim, muitas das doenças elas começam não no corpo físico, mas elas começam justamente no sentir e no pensar. Aquelas doenças que não aparecem no corpo físico, mas tem alguma coisa ali acontecendo, e depois acaba sendo trazido, né, para a parte material. Mas que a doença, muitas vezes, ela começa ali. E que da mesma forma como nós aprendemos a valorizar a doença, nós podemos aprender a valorizar a saúde. Que isso é um processo gradual, não é algo rápido e que necessita vontade. Então ele coloca aqui na página 27, etapas a serem respeitadas. Toda mudança deve ser inteligente, relativa, gradual, cuidadosa, respeitosa. Ninguém vai querer se engajar em um projeto para sofrer e por obrigação. Para que funcione, é preciso que o gerente das mudanças o faça com leveza, lembrando-se de que está remando contra a maré. Então, o autor, ele traz questões que são óbvias, como, por exemplo, alimentação, a falta de atividade física. Ele traz pontos que nós já sabemos. Mas outras coisas, por exemplo, que ele coloca, a superproteção, que o fato de se querer proteger demais a criança não necessariamente é algo bom. Então ele faz algumas colocações que nos faz pensar se, até mesmo quando eu estou querendo ajudar, eu não estou atrapalhando.
Porque o nosso filho, né, ou a criança, ele é um indivíduo. Quando chegar um determinado momento, esse indivíduo, ele estará livre para cuidar da sua vida. E aí, ele vai saber cuidar da vida dele? Então pensa que assim, é muito maior. Não é só eu dar um bom alimento, não menosprezando, claro, mas não é só isso. É você olhar para o indivíduo e tentar buscar fazer aquilo que ele precisa. Por isso que ele fala muito sobre essa questão da individualidade, não buscar colocar as crianças dentro de uma caixa. Como é o seu filho? Como é a criança que você cuida? Como é esse ser? Porque ele é único. Então nós temos que cuidar e tratar dele de uma forma única. Então, outro ponto aqui que ele coloca, a importância dos maus hábitos e dos vícios na saúde da criança. A maioria delas não bebe, não fuma de forma ativa, porém filhos pequenos, alimentados ao seio de mães que bebem, acabam ingerindo álcool. Filhos de pais fumantes inalam a fumaça do cigarro. As crianças se encontram com o organismo intoxicado de alguma forma, o que cria um terreno propício para que os desequilíbrios da energia vital produzidos pelas emoções mal elaboradas possam desencadear doenças. E daí eu vou trazer um ponto que, assim, hoje em dia nós temos que pensar, e temos que pensar não, eu acho que já passamos da parte do pensar, nós temos que agir urgentemente, que são celulares na vida das crianças. Dá para se ter ideia do que isso pode trazer na vida das crianças futuramente? Nós, como pais, precisamos de estar antenados. Quais são os efeitos que o uso do celular tem causado em adultos? Não vou nem falar crianças ainda, mas em adultos. O que isso tem causado? Quais são as doenças? Quais são as implicações? O que tudo isso pode gerar no ser humano? Agora, pega todas essas informações e joga para o seu filho, que ainda está em formação, que ainda não é um ser com tudo biologicamente formado, e que isso vai ficar enraizado dentro dele. Depois de tudo isso, traz a responsabilidade sobre a questão da saúde do seu filho. Entende? Então é algo que nós temos que agir. Nós somos responsáveis pela saúde das nossas crianças. Nós somos completamente responsáveis. Então, quando nós escolhemos ser mãe, quando nós escolhemos ser pai, nós dissemos sim de que nós iríamos fazer o melhor para cuidar desse ser, que um dia não estará mais sob a nossa responsabilidade direta. Ele criará asas e ele vai cuidar da sua própria vida. O que essa pessoa vai fazer nesse mundo? Como esse ser será? Como serão os filhos deles? Porque tudo que nós fazemos para os nossos filhos vai replicar na vida futura dele, com as pessoas que ele terá relacionamento, com os filhos que eles terão. Então, é hoje que nós temos que cuidar da saúde das nossas crianças, mas a saúde das nossas crianças, ela está muito atrelada à nossa saúde também. Muito interessante, inteligente, a forma como o Criador fez tudo. Você é parte daquilo que os seus pais foram. Os seus filhos serão parte daquilo que você é. O que nós somos? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer para que nós tenhamos condições de cuidar dos nossos filhos da melhor forma. Quanto antes nós tivermos consciência de determinadas coisas, nós teremos tempo para poder ir reorganizando, tempo para trabalhar, tempo para desfazer certos maus entendidos. Porque nós também estamos caminhando nesse aprendizado. Mas quando nós trazemos juntos outras pessoas, né, como os filhos, nós temos que entender que nossa responsabilidade é ainda maior, porque é esse fruto que nós vamos deixar no mundo. Nós estamos plantando essa semente e isso é algo sério. É isso, gente, queria compartilhar
esse livrinho com vocês. Não deixem de ler. Eu acho que é uma boa leitura a se fazer para que nós possamos ter tempo de fazer correções aí no percurso. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!